aqueles que não poderão vir nesta noite, que o Senhor possa visitar, Senhor. Visita, meu Deus, aqueles, meu Pai, que estão enfermos, Senhor. Visitam aqueles que não estão com condições de estar na Tua casa, Senhor, mas que o Senhor possa, Pai, se fazer presente aonde eles estiverem, Senhor. Se vem alguém pelo caminho, Pai, que o Senhor os traga em segurança, Pai. Toma a vida do Teu servo que vai trazer a Tua palavra nesta noite, Senhor. Derrama unção, Senhor, derrama sabedoria do alto, Pai. Espírito Santo, nós Te entregamos este culto em Tuas mãos. Senhor, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela simples e grande oportunidade de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai. Assim eu oro, Senhor, e Te agradeço, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nosso Deus essa noite. Vamos prestar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor. Vamos nos render diante da Sua presença santa. Aleluia. Obrigada, Jesus, por esse momento, Jesus. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já
Jesus, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Não existe melhor lugar para estar do que na tua presença, Senhor. Tu és o nosso lugar seguro, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair
está com a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, a sua fidelidade e continuar adorando ao nosso Deus, porque Ele é santo e digno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Posso ver as luzes teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar, posso ver as luzes dos teus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Eu não conheço que te descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Oh, oh, tua palavra diz que os anciãos estarão adorando e noite e dia eles estarão cantando: Santo, 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 Santo a ti, Senhor. Aleluia. Os anciãos estarão adorando, aleluia, aleluia. Os anciãos jogam suas coroas no altar, as criaturas aclamam,
Glória a Deus. Só todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estar em tua presença, na tua casa, Senhor. Obrigado por cada um que ofertou com alegria, que cada um que dizimou, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, era para mantimento da tua obra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que o Senhor venha encher os celeiros dos teus filhos, ó Pai. Que teus filhos venham ser prósperos, ó Pai amado, para que teu reino venha ser mais abençoado ainda. Te peço pela palavra que vai nos ser instruída, ó Pai. Que o Senhor use teu filho da forma que tu queres, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso coração para aprender mais a tua palavra. Assim que eu te oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode vir as criancinhas receber a bênção. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Pai, aqui estão, Senhor, teus pequeninos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que eles venham crescer, Senhor, no teu conhecimento, na tua graça, ó Pai. Que quando eles crescerem, ó Pai, eles não venham se desviar do teu caminho, ó Pai. Te peço também pelas tias, Senhor, dê sabedoria, maturidade, ó Pai, para suportar, Senhor, porque não é fácil. Mas quando nós colocamos em tuas mãos e nós fazemos por onde, ó Pai, o Senhor nos ajuda, Senhor. O Senhor nos dá capacidade, Senhor, o Senhor nos capacita, o Senhor trabalha da forma que o Senhor quer. Então eu te peço, ó Pai, abençoa as tias, dê instruções, ó Pai, da melhor forma, Senhor, que seja para essas crianças aprender, Senhor. Seja com eles ali, ó Pai, que cada um venha, Senhor, aprender conforme seu entendimento, ó Pai. Mas que seja sempre o foco aprender tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Está feliz com Jesus? Dá uma glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus, porque estamos aqui na presença do Senhor. Essa semana passei meio ruim aí da barriga, né? Não estou me recuperando ainda. Ainda não sei se é essas viroses, esse negócio, só sei que atacou aí minha barriga. E eu ainda viajei, pensa no negócio ruim, viu? 2h30 no volante, cheguei de ida e volta, mas graças a Deus nós estamos aqui. Eu ainda estou meio fraco das pernas ainda. Eu até tive que cancelar a aula ontem, né? Mas graças a Deus eu creio que eu vou conseguir dar a doutrina hoje. Eu gosto muito do culto de doutrina. Até ouvi um pregador, um pastor, esses dias dizer que os crentes, você quer saber quem é os crentes da igreja? Ele que, segundo ele, né? Não é o culto de domingo. Eles não estão no culto de domingo nem no culto de festivo, né? Mas no culto de ensino. E às vezes aqui lá eu quero me convencer que isso é verdade, né? Eu gosto muito do culto de ensino. Inclusive, na semana passada, eu até recebi um convite para pregar em uma das igrejas grandes daqui, numa ceia, e era sexta-feira. Eu poderia muito bem colocar alguém e ir pregar. Mas eu disse, não, eu tenho doutrina na igreja e eu não vou. Você escolheu outro dia aí que dê para mim, eu vou, mas na sexta-feira eu não vou não. Já saí algumas vezes, mas eu não gosto. Eu gosto de estar aqui ensinando e aprendendo a palavra de Deus com os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na nossa série, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. São 33 versículos, mas vou ler alguns textos aqui com os irmãos, claro. Não vou fazer essa leitura inteira aqui não, mas vamos ver algumas partes para a gente entender mais ou menos a base textual do capítulo 11. Quem achou diz amém. Vamos dar continuidade à nossa carta de Paulo, a segunda. Estamos terminando,
Só tem este capítulo e mais 2, porque até o 13. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer nisto. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de ser pesado. Versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Versículo de número 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi do judeu uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho eu de gloriar-me, gloriar-me-ei que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda da cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Glória a Deus. Feche os seus olhos um instante. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui na tua presença, neste culto de ensino. Quero que o Senhor me ajude, me dê força, dê a nós esta noite mais e mais compreensão da tua palavra, para aprendermos dela, para desfrutarmos dela, para ser edificados através dela. Abençoa-nos, ó Espírito Santo, fica conosco, nos ajuda, é o que eu te peço. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus aí?
quero falar essa noite num tema que é o seguinte: credenciais apostólicas de um doloroso ministério. Credenciais apostólicas de um doloroso ministério. Paulo está fazendo aqui a sua defesa, porque os falsos mestres, como nós sabemos, eles haviam chegado à cidade, à igreja de Corinto. Eles eram judeus, eles proclamavam-se apóstolos de Cristo, eles ostentavam credenciais, eles eram oradores profissionais, eles gabavam-se de feitos miraculosos, eram arrogantes, eram impostores, eles eram avarentos, eles eram aproveitadores do rebanho. Paulo chama eles de falsos apóstolos e chama eles de obreiros fraudulentos. Eles atacavam o apóstolo Paulo. Diante do ataque insolente desses homens, e eles, diante do ataque a Paulo e também a mensagem de Paulo, neste texto, Paulo vai fazer uma eloquente defesa do seu apostolado. Ele vai se defender, ele vai confrontar estes homens. Hoje, como naquele tempo, a verdade de Deus também tem sido atacada por muitos falsos mestres que andam por aí. Muitos deles existem hoje ainda. E nós precisamos nos acautelar, nós precisamos defender com firmeza a fé evangélica que nos foi confiada. Nós vamos acompanhar aqui esse veterano apóstolo nessa empreitada. Eu tenho alguns pontos para discorrer aqui com os irmãos e peço a sua atenção e a sua paciência. Vou tentar dar o máximo possível aqui para que os irmãos entendam e assimilem a palavra de Deus. Amém? Primeiro ponto que eu quero aqui falar para os irmãos é o cuidado pastoral de Paulo pela igreja. O cuidado pastoral de Paulo pela igreja. Porque Paulo, ele era o pai espiritual aqui dos irmãos dessa cidade. Não podia ver aqui passivamente os seus filhos na fé serem atacados, serem devorados por estes falsos mestres. O que estava em jogo aqui não era apenas a reputação de Paulo como apóstolo, mas o que estava em xeque aqui era exatamente o evangelho de Cristo. Não era apenas um ataque vão e barato que eles estavam fazendo à pessoa do apóstolo Paulo, mas o ataque que eles estavam fazendo ao genuíno evangelho de Cristo. Vou destacar aqui dentro deste ponto 4 pontos ou 4 aspectos importantes acerca deste cuidado pastoral que Paulo tem pela igreja, o zelo que ele tem para com estes irmãos. Primeiro, você vai ver exatamente isto aí no texto, o seu zelo, o zelo de Paulo. Se não, veja o versículo 2, ele diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus. Olha só isto, zelo por vós com zelo de Deus. Esta expressão zelo, em algumas traduções, ela está como a parte de ciúme. Ela diz, Tiago diz que Deus tem ciúme de nós. Esse ciúme é zelo, a expressão é zelo. Tem até uma tradução inglesa que diz que Paulo fala assim: porque zelo por vós com o ciúme de Deus. Então é um zelo tão extraordinário, um cuidado tão peculiar de Deus, que o tradutor coloca assim como a beirar um ciúme, né? E Paulo, ele assume aqui a posição de um pai que vela pela pureza da filha. Observe isto, essa figura forte aqui. É um pai que está zelando pela pureza da filha até o dia do casamento. Ele diz que está zelando pela igreja. Olha o que diz, ó: visto que vos tenho, versículo 2, preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é quem? Cristo. Então, o cuidado que ele está tendo com a igreja é semelhante a um pai que tem o cuidado, irmão Júnior, de uma filha, entregá-la pura até o dia do casamento, conservá-la na pureza da inocência.
A noiva de Cristo, irmãos, ela é pura. Amém? Glória a Deus. A noiva de Cristo, ela é pura e é incontaminada. Incontaminada. Como pai espiritual dos coríntios, Paulo tem este zelo por eles e não admite que eles sejam enganados por falsos mestres e falsos amantes. Então, o pastor que é zeloso, ele cuida exatamente da integridade física, para que a noiva de Cristo não seja maculada com coisas que venham do mundo, que seja nocivo a ela. O pastor, a figura do pastor, que em muitos textos nós temos no Antigo Testamento, como pastor, como Deus sendo o pastor de Israel, apacentando o rebanho de Israel, como Jesus Cristo, apacentando também, que ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como os apóstolos e a figura que traz, pastoreai o rebanho de Deus, como Pedro fala. Então, uma das figuras de defesa que o pastor tem é um cajado. Ele tem uma vara e ele tem um cajado. Com o cajado ele conduz a ovelha. Com a vara ele dá uma disciplinada na ovelha. O cajado ele é longo e tem uma curvatura em cima. Então as ovelhas vão sendo guiadas aqui pelo pastor. E tem umas que querem sair do meio do rebanho, umas rebeldezinhas, né? Quer dar uma de gaiata, aí quer correr, aí como é longo o cajado, ele alcança o pescoço dela e puxa. Aí ela é teimosa, ele vai e puxa e dá uma cacetadazinha na cabeça dela, que é para ela aprender. Então o que é isso? É zelo. Ele não está batendo para matar, ele está batendo para aprender, para ela aprender que ela tem que estar no caminho certo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Paulo está dizendo que tem este zelo para com os irmãos. E Simon Kistemacher, um dos comentaristas bíblicos, ele diz que Paulo vigia os crentes como um pai que fica atento para proteger sua filha antes de ela ser dada em casamento ao seu futuro esposo. A igreja é a noiva de Cristo. Então, observe, você já viu um pai ciumento? Seu pai era ciumento, vocês, as irmãs aí, ou vocês irmãos, namoraram aí com uma moça que o pai dela era ciumento. Meu pai era muito ciumento da minha irmã. Só teve uma filha, a mais velha, o resto foi tudo homem. Então ele era ciumento. Ela arranjava um namorado, menino. Aí o negócio era, o homem era brabo. Então Paulo está falando exatamente disto. Ele tem um zelo. Ele tem um zelo pela igreja. Não é qualquer um que vai chegar e surrupiar a igreja. Não é qualquer um sobre a administração de Paulo que vai chegar e enganar a igreja. Ele está dizendo: aqui tem zelo, tem cajado e tem vara para atacar em lobo. Outro sim. Eu falei que ele dá uma cacetadazinha na cabeça da ovelha. Mas aquele cajado ali também serve para fustigar os lobos, para espancar mesmo os lobos, matar ou botar para correr. Então Paulo está dizendo que ele tem o zelo. Ele está dizendo para que nós vejamos e entendamos que a igreja é a noiva de Cristo e ela deve apresentar-se a Ele santa, gloriosa, imaculada, sem ruga e sem defeito. Quem é a igreja de Cristo aqui? Aleluia, glorifica ao Senhor. Então a primeira coisa que Paulo fala aqui, o primeiro aspecto, como pastor dessa igreja, é o zelo. O zelo. Muitas vezes eu sou até mal compreendido em algumas atitudes ou em algumas respostas de alguns irmãos, principalmente quem tem cargos na igreja. Mas isso nada mais é do que zelo pelas coisas de Deus. Isso nada mais é do que zelo pelas coisas do Senhor. Às vezes quando eu chamo a atenção de chamo a atenção de alguém no louvor e etc, o que é apenas uma coisa, irmão, é zelo. Eu quero apresentar você como igreja diante do Senhor, como um pai que tem ciúme da filha e mantém ela pura até entregar ao esposo no dia do casamento. Quem entende a palavra, diga glória a Deus. Segundo lugar, Paulo está revelando aqui o seu temor. Ele teme alguma coisa.
Ele tem algo que incomoda ele. Ele está tendo um zelo tão grande porque ele está vendo uma coisa que está prestes a acontecer. E o que é? Versículo 3, olha o que ele diz aí, ó. É Bíblia, irmão, é culto de ensino. Diga glória a Deus aí. Mas receio o quê? Olha o temor dele aqui, vírgula. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o temor de Paulo. Os falsos apóstolos, eles estavam pregando em Corinto uma nova versão do evangelho, uma novidade. Não era uma renovação, mas uma inovação, é diferente. Tem pessoas que trazem inovação para o meio do evangelho. Mas o que nós devemos pregar não é inovação, é uma renovação. Assim como Jeremias em Lamentações diz: renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como na antiguidade. A não ser que o Senhor esteja de sobremaneira irado contra nós. Então ele está dizendo aqui que os falsos apóstolos, eles entraram com uma nova versão do evangelho. Eles eram servos do diabo, de Satanás, e não de Deus. Estava a serviço do bicho rei. Estavam a serviço da mentira. Estavam a serviço da mentira e não da verdade. E qual era o propósito destes homens, irmãos? Enganar. O propósito deles era enganar e não edificar a igreja. O termo traduzido aqui por simplicidade, que Paulo diz: a vossa mente se aparte a simplicidade, na parte final aí do versículo, significa sinceridade. Essa palavra simplicidade também significa sinceridade e significa devoção única. Ou seja, um coração dividido conduz a uma vida corrompida e a um relacionamento destruído. A arma desses falsos apóstolos era a arma que a serpente usou, a mesma arma que a serpente usou no jardim do Éden. E qual era? A astúcia. Eles eram astuciosos. No jardim do Éden, a serpente enganou a Eva, questionando uma coisa, quem sabe? A palavra de Deus. Essa astúcia que eles estão impetrando aqui na igreja era exatamente negando a palavra de Deus, no aspecto de substituição. Ou seja, eles substituíam a palavra da verdade pela palavra da mentira. Observe que Deus disse para Adão: de todas as árvores do jardim comerás. Não coma desta do meio do jardim e tal, falou lá, porque se comer, certamente fará o quê? Morrerá. Aí a serpente diz o quê? Foi assim que Deus disse: pode comer livremente, mas dessa aqui não pode comer. Pode comer, porque certamente não morrerás. Ou seja, ele pegou, o diabo através da serpente, pegou um não e colocou na palavra de Deus, acrescentou um não. Então ele substituiu a verdade pela mentira. E Daniel, ele diz que nos últimos tempos os homens iam substituir a verdade de Deus pela mentira. E isso estava acontecendo neste contexto. O primeiro ataque de Satanás não é moral. Observe isto, irmãos, atenção para isto. Olhe para mim. O primeiro ataque de Satanás não é moral, mas é um ataque teológico, um ataque intelectual. Porque primeiro as pessoas se desviam da verdade, depois elas corrompem-se moralmente. Primeiro elas assimilam algo intelectual para depois se corromper. Está entendendo? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Primeiro elas assimilam uma ideia, elas assimilam uma crença,
elas assimilam uma frase, elas assimilam uma máxima, e só o que tem por aí é frasezinha de efeito, elaborada por um monte de gente aí, feito em laboratórios intelectuais do diabo. E isso estava acontecendo aqui, ó. Primeiro a mente corrompe-se, depois o coração endurece. Primeiro o negócio é assimilado na mente. A pessoa capta uma ideia antibíblica, sinal de quem não frequenta culto de ensino, escola bíblica, e assimila qualquer coisa por aí, porque o camarada fala bonito, tem eloquência, tem oratória, porque pregar, irmão, é uma arte, é uma habilidade. Você pega a primeira vez, você já vai meio tímido, mas a segunda vez você já está melhor, na terceira, melhor ainda. E quando você vai praticando, esse é o perigo de muita gente, eles se tornam profissionais de púlpito. E isso é onde está o perigo. É isso que nós devemos ter, porque todas as vezes, antes de eu chegar nesse púlpito aqui, que eu já estou pregando nesse púlpito aqui, vai fazer, quantos anos? 6, é? 6 anos. Mas toda vez, seja culto de oração, seja culto de ensino, seja culto de domingo, já me dá um frio na barriga. Eu já fico nervoso, já fico com as mãos suando, porque eu não tenho que chegar aqui e falar qualquer coisa. Eu vou falar a noiva do Cordeiro, a palavra de Deus. Pode até não parecer, mas eu fico, porque eu não quero me transformar num profissional de púlpito. Estes homens, eles esbanjavam eloquências. Primeiro vinha a impiedade na mente das pessoas, depois a corrupção. E Paulo está dizendo: olha, eu estou receando que vocês se enganem aí com falácias humanas, com falsos ensinos, com pseudos mestres, com falsos apóstolos, que estão, enganando vocês. Terceiro lugar, nós destacamos aqui a denúncia de Paulo. Primeiro, zelo. Segundo, o quê? Seu temor. Terceiro, sua denúncia. Versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, olha o que esse camarada estava pregando aí, irmão. Outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Olha o que estava acontecendo. Chegava-se aqui, essas pessoas, falsos mestres, falsos apóstolos, pregavam mentiras, outro evangelho, e eles toleravam isso, eles abraçavam isto. E Paulo está dizendo: vocês estão abraçando coisa aí que não presta, cuidado, vocês estão aí sendo tolerantes com os falsos apóstolos, tolerantes com, e eles eram tolerantes com os falsos apóstolos e intolerantes com Paulo. Para você ver o negócio, esses falsos apóstolos, eles traziam na sua bagagem 3 coisas absolutamente diferentes. Primeiro, eles pregavam um outro Jesus. Veja o versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, ou seja, o Jesus deles não era o Jesus da Bíblia. Eles pregavam outro Salvador. Eles pregavam muito o triunfalismo. Eles não davam ênfase na pregação sobre o sacrifício de Cristo. Segundo, eles tinham outro espírito. Versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, e se aceitais espírito diferente. Olha só, o espírito deles era de arrogância e não de humildade. Era autoritário e não manso. Eles exaltavam-se a si mesmo, aplaudia a si mesmo e repudiavam qualquer postura de abnegação. Era outro Jesus e era outro espírito. Terceiro, eles abraçavam o outro evangelho, porque dizia: evangelho diferente que não tendes abraçado.
Então, eles aqui pregando outro evangelho, mas na verdade só há um evangelho, que é o evangelho da luz, da graça, do favor, o evangelho genuíno, do favor imerecido de Deus, do arrependimento do pecado e da fé em Cristo. Os falsos apóstolos, eles apresentavam a versão falsa do evangelho. Em quarto lugar, nós vimos após a denúncia de Paulo, a sua convicção. Observe o versículo 5 e 6. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Ou seja, os falsos apóstolos, eles não só estavam aqui solapando a autoridade de Paulo, mas também pondo a si mesmo como superior a ele. Eles queriam humilhar Paulo para se sobrepor a Paulo. Eles davam muita ênfase a critérios de categoria, cátedras gregas. Eles estavam querendo desqualificar Paulo. Mas Paulo, ele não se apresenta aqui como erudito, ou um erudito da oratória, porque eles davam muito valor à eloquência, à filosofia. E Paulo, ele se mostra aqui não como erudito da oratória, mas como um mestre da verdade. Segundo ponto que eu quero observar com os irmãos, após o zelo pastoral de Paulo, é a abnegação pessoal de Paulo pela igreja. Dá um glória a Deus aí. Gosto de estar quente hoje. Os falsos apóstolos, como oradores e mestres profissionais da sua época, eles cobravam por seu discurso. Olha o que diz o versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Os falsos apóstolos aqui, quanto mais caro um orador cobrava, mais importante ele era para os olhos do povo. Eles exploravam mesmo, ele queria saber de conversa. Nós vamos destacar aqui 4 pontos aqui para a nossa reflexão. Primeiro, ele faz uma pergunta perturbadora aí no versículo 7. Diz assim, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Isso é uma pergunta que Paulo está fazendo. Paulo não estava fazendo pouco caso aqui dos coríntios, nem estava se rebaixando pelo fato de não ter cobrado salário aqui da igreja. Os opositores de Paulo usavam a política financeira de Paulo como prova de que ele não era um verdadeiro apóstolo. Olha o que estava acontecendo aqui. Paulo pregava sem querer explorar a igreja, enquanto os seus opositores pregavam um falso evangelho e ainda roubavam a igreja. Então, eles não salariavam Paulo, mas dava dinheiro para os caras mentir, enganar eles e ludibriar eles. Olha a decepção que Paulo estava tendo aqui com essa igreja. Olha a perseguição que ele sofria dentro da sua própria igreja. Segundo lugar, um testemunho ousado. Versículo 8, ele diz assim, despojei outras igrejas recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo, ele não estava atrás de dinheiro dos irmãos. A motivação dele não era o lucro. Ele não fazia do ministério um negócio para enriquecer. Ele não via a igreja como uma oportunidade para se locupletar. Embora Paulo considere, lá na primeira carta, legítimo o obreiro ser assalariado, sustentado pelo ministério que ele trabalha, como o trabalhador, ele diz, é digno do seu salário,
embora disso, por opção própria, ele abriu mão, ele não aceitou o dinheiro daquela igreja, porque ele sabia quem eram as peças, sabia quem eram aqueles irmãos. E Paulo, ele dá testemunhos que durante o seu pastorado, 18 meses em Corinto, ele passou privações, ele passou necessidades, porque a igreja tinha a responsabilidade de ajudá-lo e não ajudou. E ele diz: eu passei provações e necessidades. Nesse tempo, ele teve que despojar outras igrejas para servir a igreja de Corinto. A palavra aqui, silau, que é despojar, é muito forte. Nos papiros ela era usada com o sentido de pilhar, e no grego clássico era empregado de modo predominante em contextos militares, com o significado de despojar um soldado morto de sua armadura. Ou seja, os irmãos da Macedônia, eles eram pobres, eles não tinham muita condição, mas quando eles ajudaram a Paulo, era como se ele estivesse assim, despojando eles. Mas os irmãos que ninguém dava nada por eles, ajudou a eles, que Corinto tinha condição e não ajudou. Observe por aí a luta que ele teve nessa igreja. Eles supriram as suas necessidades, enquanto os coríntios que tinham condições, fecharam o seu coração. Ele está dizendo isto aonde? No versículo 9, ele diz assim, ó: e estando entre vós a passar privações, ou seja, eu passei dificuldade, necessidade, passei fome, não me fiz pesado a ninguém, porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês, de ficar pedindo alguma coisa para vocês. Terceiro lugar, ele vai fazer aqui uma defesa eloquente, versículos 10 a 12. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Então, diante da acusação falsa destes apóstolos, impostores, de que Paulo não amava os crentes por não receber salário deles, ele disse assim: não ama eles não, ele não recebe nada deles. Paulo, ele reafirma o seu amor pelos crentes e sua disposição de não dar munição aos inimigos, que se vangloriava querendo ser iguais a ele. Quarto lugar, uma condenação categórica, versículos 13 até o 15. Paulo, ele vai agora descortinar aqui, ele arranca as máscaras desses embusteiros da fé. Eles não têm legitimidade, são falsos apóstolos, nunca foram enviados por Cristo, e a motivação deles não era a glória de Deus, mas o dinheiro. Eles eram obreiros fraudulentos. A palavra aqui do grego, dolios, significa enganador, trapaceiro, fraudulento. O significado básico da palavra é isca para peixe. Então, qualquer estratagema aqui para enganar ou prender era dado por eles aqui. Eles não são verdadeiros, nem a mensagem deles era. Eles são homens enganadores. O mesmo Satanás, que se transforma em anjo de luz para enganar, fez desses falsos ministros de justiça. E o fim deles, porém, será a condenação do tribunal de Cristo. Olha o que Paulo diz aí, ó, versículo 13, ó. Quem está aí diz amém. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas, se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, eles vão prestar conta da enganação que eles estão fazendo, que eles estão cometendo. Terceiro ponto, vamos para o terceiro ponto aqui.
A loucura deliberada de Paulo pela igreja. Acho que é pela igreja. Os versículos 26, dos versículos 16, perdão, até o 23, ele fala sobre isto. Nós vamos destacar aqui 3 pontos importantes, porque Paulo, ele sabe que ele repudia qualquer tipo de vanglória, porque aqueles homens se vangloriavam, mas ele está agora chegando a um ponto que ele tem que fazer algo para mostrar àqueles irmãos que aqueles homens falavam era mentira. Então Paulo, ele vai dizer assim, no versículo 16 até o 19, veja aqui o 16, ó. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Ele não gostava de se gloriar, ele não aceitava ninguém se gloriar, mas a forma com que a igreja estava acolhendo aqueles homens e rejeitando ele disse: agora eu vou ter que me gloriar para vocês saberem quem foi que me chamou, para vocês saberem de fato quem sou eu. Nós vamos destacar aqui, a motivação dele aqui não era egoísta, mas era para mostrar à igreja, não como benefício próprio, mas para que eles abrissem os olhos. Primeiro lugar, vamos lá, a metodologia aplicada, tendo em vista que os coríntios valorizavam os falsos apóstolos por esse critério, e o que estava em jogo não era a sua reputação, mas o evangelho de Cristo, Paulo escreve isto aqui. Ele tem que escrever, ele se sente obrigado. Ele vai agora anunciar também as suas credenciais. O propósito dele é desbancar a arrogância dos falsos mestres, dos falsos obreiros. Então vamos lá. Paulo sabia que o que estava em jogo não era a sua dignidade, mas a honra de Cristo. Segundo lugar, ele fala aqui sobre a tolerância reprovada. Versículo 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Olha aqui o que estava acontecendo. Os crentes de Corinto, eles prestigiavam os falsos mestres que os oprimia, ao mesmo tempo em que eles eram intolerantes com Paulo, seu pai espiritual. As descrições feitas por Paulo, que vão de escravização, roubo, controle, orgulho, violência física, mostram um aumento na severidade. Paulo destaca 5 atitudes destes homens. Primeira coisa que eles eram, eles escravizavam os seus seguidores. Eles ensinavam uma doutrina legalista contrária ao evangelho da graça. Segundo, eles apropriavam-se gananciosamente dos seus bens. Está tudo aí no texto, no versículo que nós lemos agora aí, versículo 20. Eles devoravam as ovelhas, em vez de apacentá-los. Eles estão interessados no dinheiro deles e não em suas vidas. Eles abocanhavam tudo que podia para devorar a igreja. A palavra grega aqui, kateskeia, consumir, provavelmente se refere às ambiciosas exigências dos intrusos quanto à remuneração. Eles faziam mais o que? Eles se comportavam com arrogância. Eles exaltavam-se a si mesmos, eles eram arrogantes. Depois eles eram truculentos em suas atitudes. Eles esbofeteiam os crentes, em vez de velar pelas almas deles. O verbo grego dero significa esfolar um animal e mais comumente bater, espancar. É possível que se trate de uma referência aqui a ataques verbais, não a violência física. Paulo, ele reprova essa atitude passiva dos crentes de Corinto em relação aos falsos apóstolos. A tolerância deles era um sinal de decadência espiritual. Terceiro lugar, desafio proposto, nos versículos 21 até o 23, olha o que ele diz: ingloriamente o confesso, leia aí, acompanhe comigo, como se fôramos fracos,
Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirma, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Observe aí, os coríntios, eles pensavam que a mansidão de Paulo era uma fraqueza e arrogância dos judaizantes, um sinal de poder. Paulo aí é fraco, ele é fraco, os outros aí têm poder porque são arrogantes. Eles pensavam que porque eles eram arrogantes, eles eram mais poderosos do que Paulo. Tanto que, como em 3 lugares do discurso, Paulo demonstra assim, uma sentença ao gloriar-se. Ele fala como fora de mim. Ele usa isso no versículo 11, no versículo 30, no 12, 1 e 11, capítulo 12, versículo 1 e versículo 11. E Paulo evoca aqui 4 comparações. Primeiro, ele fala, eles são hebreus? Também sou. Porque se eles se consideram hebreus da gema, que mantinham a tradição da língua materna, Paulo também tirava nota 10 nesse item aí. Estão dizendo que é hebreu? Eu também sou. Mas eles estão se exaltando. Ele diz que é o quê? Ele diz que são israelita. Eu também sou. Também sou israelita. Essa palavra aqui, israelita, descreve o judeu como membro do povo escolhido de Deus. Paulo também alcançava nota máxima nesse quesito. Aí diz, nós somos descendentes de Abraão. Também sou. Se ele se julga descendente de Abraão, herdeiros da promessa, segundo a aliança, Paulo era totalmente aprovado também nesse particular. Então você observe, tudo que ele estava se exaltando, Paulo era tudo isso, mas não precisava ficar alarmando. Aí, eles, quando traz a palavra hebreus, israelita e descendência de Abraão, hebreus fala aí de modo étnico, racial falando. Israelita, modo religioso social. E descendência de Abraão do modo teológico. Aí eles pretendiam também ser ministro de Cristo. Aí Paulo diz, eu sou ainda mais. Porque Paulo era um verdadeiro ministro de Cristo. E as credenciais que Paulo vai agora enumerar, não são agora uma coleção de medalhas, mas uma lista de cicatrizes. Pronto. Paulo agora pega todas as credenciais que eles falaram, e ele diz, eu sou tudo isso aí, e agora eu vou dar a lista aqui do que eles não são, do que eles não passaram. Olha só aí, vem comigo aí no 4º ponto, que é o sofrimento. O sofrimento intenso de Paulo pela igreja. É o meu último ponto, 23 até o 33, para mim terminar aqui, que o meu corpo está meio fraco. Diz assim, destacaremos aqui 6 pontos, do 23 até o 33. Primeiro lugar, o trabalho extenuado. Trabalho extenuado. Veja aí, irmão, o versículo 23. Diz assim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Em trabalhos muito mais. Esse trabalho aqui, ele está dizendo que ele trabalhou dioturnamente, com saúde ou doente, em liberdade ou em prisão, na fartura ou passando necessidade, ele jamais deixou de trabalhar na causa de Cristo. Você vê que qualquer coisinha, as pessoas elas desistem de fazer alguma coisa. Qualquer coisinha, elas desistem de vir para a igreja, de fazer algo para Deus. Mas Paulo, ele diz em trabalho, muitos trabalhos. Segundo lugar, ele fala não apenas de muitos trabalhos, passando por privação e com saúde, ou doente. Ele estava lá, mas também fala de castigos físicos e trabalhos extremados. Do versículo 23 ao 25, olha o que ele diz aí, açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes,
Recebi do judeu uma quarentena de açoites, menos 39 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Olha o currículo aí. Pensou? Só um item desse aqui a gente já morria, né? Prisão, açoite, perigo de morte. Perto de morrer, andar, ver a morte de perto mesmo. Flagelo de ser fustigado lá em Filipos. Foi açoitado em praça pública. Apedrejamento, ele foi apedrejado na cidade de Listra. Arrastado como morto. Arrastaram Paulo, para quem via já estava morto. Mas de repente ele se levantou. Começou a pregar o evangelho. Milagrosamente Deus levantou ele. Tem um momento na nossa vida, irmão, que a gente peleja na obra, na jornada de Deus, que tem hora que você pensa que você vai morrer, o inimigo lhe atingiu, você está se arrastando, lhe arrastam para lá e para cá, mas de repente, olha você de pé de novo na história. Aleluia. As pessoas acham que você morreu, mas você se levanta. Segundo a história, foi isso que chamou a atenção de Lucas, porque Lucas foi chamado para cuidar de um paciente. Quem é ele? Não, é um certo Paulo lá de Tarso, que ele anda pregando aí, aonde ele chega o alvoroço acontece. A negada quer matar ele, mete a chibata nele, joga pedra nele, prende ele, tumultua tudo. E agora ele levou muita peia que ele está quase morto. Aí Lucas chegou para cuidar do homem. Aí quando chegou para cuidar dele, ele se colocou de pé. Aí disse: rapaz, você vai para onde? Ele disse: ai, onde é que está doendo? A barriga? Ai, é as costas? É a cabeça? Não, ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo. Nunca disse: esse homem é doido, é diferente. Eu quero conhecer o que é que ele está pregando aí. Se converteu através do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Que maravilha. Terceiro lugar, viagens. Versículo 25 até o 26. Paulo enfrenta 4 naufrágios nessas viagens que ele fez. Não sabemos onde nem quando, mas um dia e uma noite ele ficou à deriva na voragem do mar. Em outros textos diz que ele passou no abismo. Quarto lugar, privações, necessidades dolorosas. Versículo 27. Olha só, 26, vamos ler o 26. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, assaltantes, em perigo entre os patrícios, ou seja, entre as pessoas de pátrias diferentes onde ele ia, e até da sua própria pátria, em perigos entre os gentios, aqueles que não faziam parte da comunidade israelita, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Versículo 27, aí ó. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ele enfrentou frio, nudez, fome, jejum circunstancial, porque não tinha o que comer. Preocupação. Em quinto lugar, ele tinha preocupação com todas as igrejas. Observe o versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Se uma igreja, até com poucos membros, dá uma preocupação danada, imagine a ruma de igreja que desse homem, passando por tudo isso. Perseguição, fome, nudez, frio. Ainda pesava sobre ele a responsabilidade. Meu Deus, como é que estão os irmãos em Corinto? Como é que está aquele fulano? Como é que está aquele Beltrano que eu ganhei para Jesus, que eu discipulei? Vixe, os falsos mestres estão indo lá, estão me detonando, estão queimando meu filme para eles. Vixe, como é que estão os irmãos lá na Macedônia, que me ajudaram, e orava por eles? Como é que estão os irmãos de Filipos, de onde eu fui preso? Como é que está a casa do carcereiro? Eu batizei a família dele. Como é que está o Timóteo? Como é que está o Tito, que foi para a Galácia? Como é que está o Demas? Demas desamparou Paulo, se desviou.
Como é que está o Alexandre? Alexandre Latoeiro também foi muito perverso com o Paulo. Barnabé saiu com outro rapaz aí, o Marcos, se zangou comigo. Era muita preocupação para um homem só. Ele diz que além das coisas exteriores, ainda tinha o peso das igrejas, da responsabilidade, a preocupação. As outras experiências haviam sido exteriores e ocasionais, mas o peso da igreja era interior e era constante. Paulo, sem dúvida alguma, é um exemplo para o cristianismo de forma geral. Aleluia. Glória a Deus pela vida deste homem que o Senhor usou nessa terra. Sexto lugar, para mim terminar, uma fuga ignominiosa, ou seja, uma fuga humilhante. Paulo, ele escapou, no versículo 32 e 33, ele conta uma história. Ele diz assim no versículo 31. Não, vamos ler aqui o versículo 30. Se tenho de gloriar, versículo 29. Aleluia. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Isso aqui está falando da responsabilidade da igreja, que ele tem. Aí diz, se alguém ficar fraco, eu me enfraqueço por causa dele também. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de me gloriar, ou de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas no grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Paulo, ele escapou aqui, não foi de uma forma espetaculosa, foi de uma forma humilhante. William Barclay, ele afirma que essa fuga clandestina aqui de Paulo em Damasco era pior do que os açoites, era algo humilhante. E Paulo concluiu essa lista de sofrimento jogando uma pá de cal na presunção dos seus oponentes. Eles se gloriavam de suas virtudes, mas Paulo, no capítulo 11, versículo 30, ele diz: eu me glorio na minha fraqueza. Quanto mais o homem sabe e entende que ele não é nada, mais Deus usa ele na terra. Oh, aleluia. Tiago diz que o nosso orgulho, a nossa prepotência não passa de trapos de imundícia a nossa própria justiça. Por que Paulo era tão usado por Deus? Porque ele se gloriava em uma coisa, era na fraqueza dele. Ele dizia: Senhor, sou fraco. Aí Deus dizia assim: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Senhor, eu estou aqui cheio de açoites, fui fustigado com vara pelos romanos, os meus compatriotas judeus me açoitaram de um flagelo de 39 açoites com azorrague, que cortou o meu corpo. Passei 4 dias em naufrágio na voragem do mar, Senhor, padecendo em falsos irmãos. Se gloria, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Oh, aleluia. E ele dizia assim: a minha momentânea e leve tribulação não se compara ao peso excessivo de glória que Deus me dará na eternidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aí Paulo escreve assim, ó: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou fraco. Paulo sabia que a sua autoridade não vinha de suas habilidades, mas vinha do seu chamado. Não era da sua força, mas da sua fraqueza. Não era dos seus feitos, mas das suas cicatrizes, das suas marcas. Fica de pé.
Sabe o que é que diferencia você de outras pessoas? Sabe o que é que diferencia-nos dos outros homens? É as marcas que Deus identifica em nós. Que vai identificar diante de Deus, irmão, não é as nossas cátedras, não é os nossos certificados, não é os nossos diplomas, não é os nossos anéis de formatura, não. Isso aí é muito bom no campo humano e etc. Mas diante de Deus, o que Ele vai identificar em nós são as marcas do caminho, da jornada que nós passamos para com Deus. Ele vai procurar as marcas em nós, as marcas do joelho, as marcas no rosto de lágrimas, as marcas de consagração, sendo mal compreendido, sendo até criticado, mal falado pelos incrédulos, pessoas que até faz parte do convívio, como Paulo diz, de falsos irmãos. Mas o que vai nos identificar diante de Deus é as marcas que nós vamos ter de intimidade com Ele, na nossa vida, na nossa alma. Paulo diz: eu me glorio na minha fraqueza. Tanto é que no capítulo 12, que nós vamos ver na próxima sexta, ele vai falar sobre o espinho da carne dele, o parafuso arrochar ainda mais. Mas ele está dizendo, passou muito mais provações, e ele se gloria em uma coisa: na fraqueza, nas debilidades. Porque o nosso vaso não é de ouro, nosso vaso não é de bronze, nosso vaso não é de prata, nosso vaso é de barro. Mas dentro de nós, Deus colocou algo especial, tesouro do céu, para que a excelência do poder não é do Edinael, não é do Júnior, não é do Anaildo, não é da irmã Micaele. A excelência de Deus não são dos obreiros fraudulentos lá de Corinto, nem do próprio Paulo. A excelência desse poder é de Deus. Tudo o que Paulo está escrevendo aqui, para que os irmãos entendam nesta igreja isto: cuidado com as aparências, cuidado com as arrogâncias desses homens. São enganadores, estão querendo aparecer, estão querendo ludibriar, enganar, roubar, despojar vocês. Cuidado, porque até o inimigo ele se transforma em anjo de luz para enganar. Aparenta uma coisa que é, mas não é. Ele está dizendo: cuidado, abra o olho. Porque o próprio Jesus disse: muitos estarão lá naquele dia. Senhor, profetizei, curei, fiz maravilhas. Mas ele vai dizer: nem te conheço. Interessante que ele pega pessoal aí na área do pentecostalismo, né? Que gosta dessas coisas. Falar a língua, de profetizar, de fazer maravilha. Que não é errado ter o dom de Deus. A questão é como estamos usando estes dons, como estamos nos portando, e a quem nós estamos dando ouvido, a quem nós estamos acompanhando. Eles estavam embaraçados. Paulo está tentando trazer eles de volta. Paulo está tentando trazer com o zelo de Deus e dizer que o orgulho é queda na certa, mas a humilhação perante Deus, o Senhor exalta aquele que se humilha debaixo da sua potente mão. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Muito obrigado. Fica conosco. Despede os teus servos em paz. Te agradeço pelos livramentos, pelo livramento que tu deste ao Benjamin, filho da irmã Nayara e do Elton. Muito obrigado, Senhor.
Que o Senhor venha tocar os teus filhos que estão enfermos, não puderam vir hoje, estão com algum problema. Tu sabes, Senhor, como está a saúde de cada um. Toca a irmã Dayana, a irmã Fátima, visita também a irmã Gleiciane, toca a garganta dela, repreende todo o mal. Senhor, visite o teu povo com cura e fica conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco. Nos dá uma noite cheia da tua presença, que essa palavra venha nos edificar, no nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus bem forte. Avisos. Programação do final de semana. Domingo pela manhã, consagração para toda a igreja, às 7 da manhã. Domingo à noite, ceia do Senhor, às 18h30. Não esqueça do quilo do amor. Quem tem fome, tem pressa. Siga-nos também nas redes sociais. Instagram, @ElBetelParacuru. Facebook, ElBetel Paracuru. YouTube, ElBetel Paracuru. As blusas até o dia 15, para dar a metade da blusa. Culto das Mães, está aí? Ainda não? É dia 30, né? Dia 30 tem um culto das mães. Dia 20. É dia 20. Depois divulga, está sendo divulgado aí. E as cadeiras, né, irmão, também? Temos aí algumas pessoas que já se comprometeram e falta mais algumas pessoas. Nós recebemos uma bênção. Nós recebemos uma bênção. E eu vou contar no domingo só. Deus está trabalhando, está agindo. Aí domingo a gente fala para a igreja. Amém? Vamos para casa, faço sempre para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém! Deus abençoe.